Olá, CACDistas, aqui é o Denilson Barbosa, do Linguagem Diplomática, e hoje eu estou aqui com o ilustríssimo professor Paulo Velasco, nosso professor de Política Internacional, e nós vamos conversar hoje sobre o curso extensivo de Política Internacional. Tudo bem, Paulo? Fala, Denilson, tudo certo? Um prazer conversar com você, um prazer conversar com os nossos alunos. Bom, vamos lá, Paulo. Vamos pensar aí principalmente nos candidatos que estão começando, entrando na jornada para o CACD agora, né? Como que seria uma visão geral do curso, né? O que que eles têm a enfrentar aí pela frente? No caso específico da Política Nacional, o grande desafio, né, e a particularidade da disciplina é justamente o aluno lidar com um conteúdo que é enorme e é um conteúdo que permanentemente está sendo atualizado, né, até porque o mundo não para, né, as negociações elas ocorrem de maneira permanente, né, o Brasil também se move em vários tabuleiros, né, de forma constante. Então é importante que o aluno desde o princípio ele tenha essa noção, né, de que a disciplina tem essa particularidade, né, ele tem que mergulhar fundo nos mais variados temas da agenda internacional contemporânea, ele tem que conhecer de maneira muito importante os grandes princípios e diretrizes que orientam a atuação do Brasil no mundo, né, que guiam a política externa brasileira, mas sem perder de vista, né, a necessidade de permanentemente estar se atualizando, né, e acompanhando de fato o que está sendo discutido. Né. Isso é algo que no nosso curso a gente oferece, né, a ideia do curso, né, extensivo é justamente dar ao aluno, né, todo esse conteúdo, né, dar essa base que ele vai mobilizar e vai instrumentalizar para depois, né, poder enfrentar aí, né, o concurso. Então, a ideia é que o aluno ele conte com essa bagagem que a gente vai apresentar, né, por isso que é um curso expositivo, é um curso extensivo. Né, nesse curso a gente aborda os mais variados tópicos do programa de PI dos últimos editais, né, e sempre também tendo em vista esse cuidado de trazer as atualidades, né, que são muito úteis e valiosas. Né, se a gente olha para os concursos recentes, a gente vê de fato como as bancas estão exigindo, né, esse conhecimento do que está rolando no mundo naquele momento, né, um conhecimento muito preciso do estado da arte, Denilson. Interessantíssimo. E como que você vê assim o nível ou o grau de dificuldade para quem é distante da área, para quem é distante da área de humanas, né? Ou está começando no concurso? Como é que você classificaria isso? Há um grau de dificuldade, né? Enfim, né, temos que ser francos e transparentes, né? O CACD não é um concurso trivial, não é um concurso qualquer, né? E mesmo para quem é da área de humanas, né, de fato é um concurso desafiador, né? Para quem não é, né, e que tem menos contato, claro, com princípios, diretrizes, né? Seja da política nacional, seja da ciência política, né? Ou mais particularmente da política externa brasileira, né? A dificuldade, claro, que é ainda maior, né? Mas nada que o aluno não consiga incorporar exatamente a partir, né, de uma boa porta de entrada para os estudos, como é um curso extensivo, né, dentro do padrão do que a gente montou, Denilson. Né? O aluno, né, nesse curso, ele vai conseguir se ambientar, né, inclusive a própria linguagem diplomática, sem qualquer trocadilho, né, aquilo de fato, né, que acaba conduzindo o Brasil na esfera internacional e aquilo que é usado muitas vezes, né, como fundamento para as discussões internacionais. Né? O uso da palavra correta, né, na frase correta, faz muita diferença, por exemplo, numa prova discursiva de PI no CACD. Né? Então, claro que é uma dificuldade, né? Não é, reitero, né? É um caminho fácil, pelo contrário, o caminho é bem árduo, né? Para quem não é da área de humanas, né? A dificuldade é certamente um pouquinho maior, né? Mas mesmo para quem é da área de humanidades, né? Claro, tem no CACD, né? Um desafio grande, mas evidentemente, né? Um desafio que é contornável, né? A partir, né? De possibilidades e oportunidades, né? Como aqui o nosso curso oferece, né, do aluno se ambientar o conteúdo, né, mas não é só um domínio do conteúdo. Né? Também o aluno tem que conhecer a forma, o modo de se expressar, o modo de apresentar os argumentos. Né? Isso é algo que a gente sempre tenta trazer aqui. Né? O aluno se familiarize, né, inclusive com os jargões diplomáticos, né, com as linguagens mais técnicas, né, em áreas como o comércio internacional, né, a discussão ambiental. Né? Há sempre temas técnicos, né, que o aluno tem que também incorporar. Então, é um desafio, né, mas é um desafio que pode ser contornado a partir de dedicação, esforço, né, e claro, né, contando com ferramentas como as que a gente oferece no curso. E com relação às duas fases, Paulo, tem diferença de conteúdo no conteúdo cobrado entre a primeira fase e segunda? Como é que A funciona princípio, essa? não. A princípio, o conteúdo de PI que aparece ali nos programas dos variados editais dos últimos anos é um conteúdo que pode aparecer tanto na primeira quanto na segunda fase do certame. Né? Não temos como a priori, né, dizer, ah, não, esse aqui é o tipo do conteúdo que só aparece na segunda fase ou vice-versa. Não dá para fazer isso.
né? É um conteúdo muito amplo, né? É um conteúdo de alcance realmente muitíssimo amplo, o que por si só já é um desafio. É um programa quase que infinito, né, mas que a gente consegue, né, contemplar ao longo das mais variadas aulas aqui, nossa carga horária aqui é uma carga horária robusta, mas qualquer coisa que está no programa pode ser cobrada, né, na primeira ou na segunda fase. A segunda fase, claro, tem como particularidade, como desafio maior, né, exigir do candidato a argumentação, né, então ele tem que elaborar ali uma dissertação, né, na verdade, quatro dissertações, né, em cima das quatro questões, Sim, né, dentro do padrão do que é uma dissertação, né, dentro de uma lógica argumentativa, né, trazendo as análises, né, ilustrando sempre com exemplos. A dimensão factual é muito útil e necessária nas provas de PI. E a primeira fase é o certo e errado típico, né? É, mas, enfim, também, né, são provas de conteúdo muitíssimo amplo, né? Então, a princípio, não, Denilson. Eu acho que o conteúdo de PI ele pode ser cobrado tanto na primeira quanto na segunda fase. É claro que o modo de cobrar é diferente, né? Há alunos que conseguem fazer de maneira, inclusive, mais confortável a segunda fase do que a primeira, né? Porque na segunda fase o aluno tem liberdade para escrever o que ele sabe, o que ele estudou, o conteúdo que ele incorporou. Na primeira fase, não, né? Ele tem que interpretar ali, muitas vezes, preto no branco, né? De maneira direta, uma afirmativa, se ela está certa ou se ela está errada, e isso nem sempre é muito fácil, né? Eu costumo dizer, né, por mais estranho que possa parecer, que a primeira fase é mais desafiadora do que a segunda, né? Nesse sentido de que a primeira ela cria, né, desafios, né, de uma questão objetiva, e o aluno não pode ficar elucubrando muito, ele tem que interpretar ali de maneira mais direta. A segunda fase, né, ela permite ao aluno escrever mais, claro, ele tem que estar treinado, né, o treinamento é fundamental, né, e aí já fica o convite, né, para o nosso curso de questões também, né, porque o sim, aluno ele tem que estar treinando desde sempre, desde o início, né, e quem faz o extensivo já tem acesso, né, às questões do curso de questões, né, e ele tem que ler, enfim, e tentar, né, lá já de alguma maneira já em paralelo, né, a preparação extensiva e a incorporação de conteúdo, ele já está, né, vendo como aquele tema pode ser cobrado, né, e tentar se simular, né, fazendo aquele tipo de questão, né? Mas, enfim, o conteúdo ele pode aparecer em qualquer uma das duas fases. sim. Isso é importantíssimo, porque é uma dúvida recorrente, né? O pessoal pergunta, né? Ele Uhum. prepara para as duas etapas, né? Então nós temos tanto o conteúdo teórico, né, que é voltado exatamente, né, para as duas fases, e o acesso, né, para quem contrata o curso extensivo, tem também o acesso ao curso de questões, né, onde ele pode elaborar as respostas com o guia de respostas, né, do professor e com a aula de orientação também, né, além da indicação bibliográfica ali. Então, o processo todo completo para ele seguir a trajetória dele, né? Agora, Paulo, um outro ponto importante é o seguinte: alguns alunos estarão no seu curso no formato de assinatura mensal, então pode ser que ele fique, por exemplo, somente um ano. Outros vão contratar plano semestral ou plano anual, mas temos também o acesso, né, ao curso de 4 anos. Para quem contrata por esse período, ele vai poder contar com atualizações dos conteúdos de atualidades, né, nos próximos anos. Isso é muito importante, né? Justamente pela particularidade que eu comentei no início, Denilson, né? O PI é uma disciplina que talvez mais do que as demais do concurso, né, exige, né, esse esforço de atualização. Então, uma aula sobre Mercosul em 2025, ela certamente será diferente, pelo menos parte dela, do que uma aula sobre Mercosul em 2026, né? Porque haverá novas negociações, né, nesse período, novos acordos poderão ter sido fechados, né? Talvez o acordo com a União Europeia finalmente, né, seja aprovado e possa entrar em vigor, né? Então, esse tipo, né, de novidade, atualização, né, é que a gente vai incorporar, né, para o aluno que pensa o concurso no médio prazo, né? Então, acho que essa possibilidade de ter acesso ao material do curso, né, durante 4 anos, né, permitirá ao aluno, sim, né, que de um ano para o outro ele volte, né, ao conteúdo, né, e veja esse conteúdo atualizado, veja o conteúdo trazendo as novidades, né, que foram alcançadas nos últimos meses, né, justamente dentro dessa dinâmica, né, de uma política nacional, né, em constante transformação. Então, um aluno que pensa no médio prazo, né, que entende que precisa ceder um projeto que não pode ser para um mês ou para um ano, mas é um projeto que talvez se encaixe melhor, né, exatamente no planejamento de 4 anos, ele terá, ao cabo desse tempo, né, justamente a possibilidade de sempre acessar o nosso material, né, inclusive nessas aulas mais fresquinhas, mais atualizadas, né, sobre os temas que acabam sendo objeto de mudança, de transformação. Sim. Agora, para fechar, Paulo, ah, sobre a parte de bibliografia, né? É muito extenso enfim, o volume de leitura, né, para política internacional.
E outra coisa, você vai deixar esse caminho trilhado no curso, com as referências bibliográficas, né? Qual a É, expectativa do aluno, né? isso é importante também. PI tem um desafio também adicional no que tange a bibliografia, porque nós não temos um manual de política regional que nós possamos usar como guia ou como base, né? É diferente do que acontece, por exemplo, em economia, né? Que há os grandes manuais, né? Ou mesmo em direito. Em PI nós não temos, né? Houve durante um tempo ali os manuais do próprio concurso, mas né, não eram úteis sequer, né? Na época em que eles eram lançados, né? Então, em PI, o desafio é que a bibliografia ela acaba sendo uma bibliografia muito recortada, né? Então, né, para algumas aulas são alguns artigos de revista acadêmica, né? De revista científica, né? Para outras aulas pode ser um capítulo de livro, né? E esse direcionamento também, naturalmente, passa muito pelo que o professor e o nosso curso oferece, né? Então, sim, né, daremos esse caminho das pedras. A carga de leitura é uma carga de leitura grande, e é uma carga de leitura que, assim como o próprio conteúdo das aulas, ela se atualiza de maneira recorrente, né? Então, às vezes, no ano que vem, né, pode sair um novo artigo sobre o Mercosul mais atualizado, né, que aí vai ser somado, né, àqueles artigos que eu já indicava no ano anterior, na aula sobre o Mercosul, por exemplo, né? Então, esse acompanhamento é muito difícil para o aluno, porque ele não sabe, às vezes, sequer qual é a revista científica adequada para ler, porque às vezes pode ser uma revista, Sim. por exemplo, né, muito respeitada no meio acadêmico, mas que acaba trazendo um conteúdo não da forma como o CACDista deve ler aquele conteúdo, né? Às vezes acaba sendo um conteúdo trazido de maneira muito academicista, muito cientificista, né? Com um lastro teórico muito profundo, que não é o que o CACD pede, né? Por exemplo. Então, às vezes, é mais útil a gente usar revistas, né, que não tem tanto esse rigor científico acadêmico, mas que acabam trazendo conteúdo de maneira mais próxima daquilo que o CACD exige do candidato, né? Às vezes o aluno não tem como fazer muito essa triagem, né? E isso, claro, nós podemos oferecer, e é o que nós fazemos, né? Então, o aluno vai perceber que as nossas aulas, elas acabam apontando uma bibliografia, né, que é muito variada. Em algumas aulas, né, são um, dois artigos de uma revista científica, em outra aula pode ser um capítulo de livro, né, em outra pode ser uma mescla de um artigo científico com um capítulo, né, em algumas pode ser uma entrevista, por exemplo, para um jornal, em outras pode ser um discurso do presidente brasileiro na ONU, né? Então, há uma variação também de como a gente apresenta o conteúdo, mas é uma carga de leitura importante, né? Também temos que ser francos com isso, né? Quem entra nessa aventura do CACD tem que ler, e tem que ler muito, não só para a PI, mas para as mais variadas disciplinas que compõem o concurso. Sim, excelente, Paulo. Bom, queria agradecer por essa apresentação, né? Acho que fica bem claro, né, que o caminho tá todo traçado aqui, não é para o CACDista, que ele pode ficar tranquilo que vai, enfim, ter uma trajetória muito bem definida. Então, Paulo, obrigado pela apresentação e espero que todos possam aproveitar bem o curso e vê-los na nossa plataforma, né? Um prazer, Denilson. Maravilha, sejam bem-vindos todos e todas aí, né? E vamos ter uma boa trajetória aí juntos, né? Focando e preparando para esse concurso. Isso aí. Obrigado, Paulo. Tchau, pessoal. Nos falamos então no próximo vídeo. Um abraço.